Tá? Você sabe qual é a sua melhor versão? Se você quer entender melhor como funciona isso, vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia para Você. E eu já começo hoje fazendo uma pergunta, né? O que é a melhor versão de alguém? A gente escuta muito falar de melhor versão, o que precisa para ter uma melhor versão. E assim, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que quer, o que busca. Então, vou tentar aqui de uma forma simples explicar o que é ter a melhor versão. Na verdade, a melhor versão, ela está relacionada com o nosso processo interno, né? De onde a gente pretende chegar, onde a gente está e onde a gente pretende chegar. E para isso, tem que existir algumas coisas aí, né? Por exemplo, o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma coisa que a gente tem que investir a vida inteira, né? Se conhecer, descobrir novos talentos, novas habilidades, novas competências. A gente não pode ter medo de enfrentar uma situação nova, uma situação que nos coloque numa posição não muito confortável. E isso aparece muito na vida da gente, no emprego, né? No trabalho, na família, nas relações. Então a gente não tem que ficar imaginando, né? Eu imagino que eu não posso, que eu não consigo. Eu tento, né? Tentar fazer coisas diferentes é a melhor forma que a gente tem de chegar mais perto da gente. Saber até onde a gente é capaz. A gente nunca sabe. Eu vejo muita gente deixando de fazer as coisas porque já tem essa crença limitante do eu não consigo. Não adianta, eu não consigo. Consegue. O que você tá deixando de fazer é de ir para frente e buscar. Tá deixando de se dar uma oportunidade de descobrir algumas coisas sobre você. Sabe por que a gente faz isso muitas vezes? Porque a gente fica se comparando com aquela imagem, né, da perfeição. Com uma imagem que foi colocada nas mídias, que foi colocada na nossa cabeça e que nos deixa essa crença limitante de que sempre há alguém melhor do que eu. Né? E não estou falando no sentido de poder, arrogância, nada disso. Sempre existe alguém melhor do que a gente. Isso não significa que eu não possa ser melhor também. Né? Vai depender da visão que eu tenho. Mas quando eu penso que eu não consigo me aproximar do melhor, eu não consigo ser melhor, eu fico numa zona de conforto, eu deixo de ir para frente, buscar coisas novas, para que eu também possa desenvolver esse lado. Quando eu tenho um objetivo, eu já até falei isso em outros vídeos, o meu caminho, os caminhos que eu decido seguir para chegar a esse objetivo, ele tem que ser coerente lá com o objetivo. Não adianta eu pensar que eu quero ser médica e falar que eu não gosto de ler, que eu não gosto de estudar, né? Há uma grande ilusão nisso de quem, principalmente no jovem, né? Eu vou fazer uma faculdade, vou me tornar um profissional, nossa, eu vou me livrar de estudar. Nunca mais a gente deixa de estudar, né? O profissional que ele é bem sucedido, a pessoa que é empenhada e que gosta do que faz, porque a gente precisa gostar, estuda sempre. Eu já tenho 34 anos que eu tô formada. Eu não lembro de um ano na minha vida que eu tenha ficado parada e não tenha feito um curso, não tenha estudado, não tenha... Mas por que isso? Porque eu gosto, né? Porque eu me identifico com a minha profissão. Mas você se identifica porque desde criancinha você queria ser psicóloga? Não, eu não queria ser psicóloga. Aliás, eu não sabia nem o que eu queria ser. Eu dizia que eu ia ser médica, eu dizia que eu ia ser nutricionista, que eu ia ser fisioterapeuta e acabei entrando na faculdade de psicologia. Né? E a partir do momento que eu decidi entrar na faculdade de psicologia,
eu fui firme para o meu propósito. É isso que eu quero. Eu vou estudar, eu vou ser a psicóloga, porque eu também não queria ser uma psicóloga, ou seja, não queria ser mais uma psicóloga. Eu queria ser a psicóloga. Eu queria depender da psicologia para viver, para que a psicologia me mantesse, né? Para que eu trabalhasse somente com psicologia desde que eu me formei. Eu só trabalho com psicologia. Ou eu estou na área clínica, ou eu estou na área educacional, como eu já tenho experiência, ou na área hospitalar, ou na organizacional. Sempre trabalhei com psicologia, porque essa era uma meta minha. E assim eu fui. Ninguém nasce sabendo e ninguém sabe tudo. Não sei tudo, não sei. Tem momentos que às vezes as pessoas, já aconteceu muito isso no hospital, né, onde eu trabalhei. A pessoa me encomendava uma palestra, falava, Elaine, queria que você no dia tal falasse alguma coisa do assunto. Você conhece? Eu falei, sim. Muitas vezes eu não conhecia o assunto, eu desconhecia. E aí, o sim era um desafio, era uma motivação para eu buscar conhecimento. Imediatamente após o meu sim, eu começava a estudar. Era final de semana, era de semana, tudo do assunto. Eu via vídeos, eu lia muito referente ao assunto, pegava quais os autores que eram especialistas nisso. E na hora da minha palestra, sempre parecia eu fazia palestra que parecia que era a minha especialidade aquele assunto. Por quê? Né? Porque eu estudava. Era da minha área, porém eu não tinha muito conhecimento, a gente não tem obrigação de saber tudo, né? A gente não vive num mundo perfeito, a gente vive num mundo imperfeito. Mas é legal quando a gente aceita as nossas imperfeições, porque isso nos dá paz, nos dá tranquilidade. E não é feio a gente dizer assim também, não sei, errei, né? É bacana, desde que a gente aprenda com isso. Né? E falar não sei, você está abrindo campo para falar sei depois. Então isso é muito bacana a gente pensar. E tudo isso faz a gente entrar em contato com a nova versão, né? Outra coisa, a partir do momento que eu decido alguma coisa, que eu tenho um objetivo e estou seguindo meus caminhos para seguir o meu objetivo, eu não tenho que me comparar a ninguém e falar, eu tenho que ser mais rápido, isso tem que acontecer em tanto tempo. Respeite o teu tempo, respeite o teu limite, respeite você. Né? Conheço muita gente que terminou o ensino médio e falou que não ia estudar mais e depois de 5 anos decidiu fazer uma faculdade e hoje é um excelente profissional. E aquele que já saiu do ensino médio, fez a faculdade, não está muito aí com a profissão. E isso em qualquer aspecto da vida, né? Tudo que a gente vai decidir fazer, a gente não tem que se comparar com o outro. Às vezes você tem um outro como um exemplo, uma motivação, um desafio, é bacana, desde que você não queira se tornar ele. E entender que cada um tem o seu tempo para conseguir as coisas. Uma coisa muito legal também, para a gente entrar em contato com a nossa versão, é a gente respeitar ou entrar em contato, né? Ou estimular, como quer que queira que eu fale aqui, estimular os nossos sentidos. É muito importante a gente dar uma parada no dia, né? Eu estava inclusive conversando isso com a minha filha outro dia, sobre como é importante a gente parar e não fazer nada, né? O que é não fazer nada? É ouvir o silêncio, sentir o cheiro das coisas. A gente vive numa batalha, numa correria tão intensa que a gente perde algumas coisas importantes na vida da gente, como é sentir o cheiro do mato. Sabe aquele cheiro de quando a chuva bate na grama e sobe aquele cheiro de terra molhada com mato molhado? A gente não lembra mais pela correria. Se você vive numa cidade grande, então, como São Paulo, por exemplo, ou as grandes metrópoles, né? Em que
o cheiro que paira é o da poluição, procura entrar em contato mais com isso. Quando você estiver num lugar que te favoreça isso, percebe como que é o cheiro. Procure mexer nas coisas, tatear as coisas para você sentir. Aí você vai falar assim, mas isso é uma viagem, Elaine. Não, não é uma viagem, né? Isso é necessário. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente lembra que a gente está vivo. A gente não pode mais se perder no emaranhado aí que a rotina desenfreada nos coloca, entendeu? Então é importante fazer isso. Sentir o cheiro, né? O sabor das coisas, como é importante, né? Eu não sei como que fica hoje, né, para as pessoas mais jovens, mas a gente, assim, quando a gente se remete a uma lembrança do passado, por exemplo, quando fala assim, a casa da avó, nossa, me vem até aquele cheiro da comida que a minha avó fazia, né, de como ela estava vestida, né, sempre com um avental, né, aquelas crianças que a gente se reunia tudo na casa da avó, os primos, todo mundo almoçando junto, jantando junto, né? Então assim, por quê? A nossa lembrança, a nossa memória afetiva, e a nossa memória afetiva está associada com a questão do olfato, do sentido. A gente é capaz de fechar os olhos e pensar em determinada refeição, um alimento que a avó fazia, e a avó fazia de coração, né, para os netos. A gente é capaz de sentir no paladar, sentir aquele gosto daquela comida. Né? Então olha do que a nossa mente é capaz. Então quando a gente fala em procurar entrar em contato com a nova versão, ou com a sua versão, desculpa, entrar em contato com a sua versão, a gente está falando justamente isso. Se permitir entrar em contato com algumas coisas que você esqueceu, que você já não vê mais. Qual outra forma da gente entrar em contato com a nossa versão? Se olhar mais no espelho. Mas não é olhar no espelho no sentido de ficar admirando ou se comparando, meu corpo é isso, meu corpo é aquilo. Mas para quando você fechar os olhos, você ter a sua imagem. Para você não se perder de você mesmo. Tenta fazer isso, dá uma olhada no espelho. Se encara no espelho. Se olha seus olhos, olha seu nariz, olha sua boca, olha seu corpo. Traz essa memória para dentro de você. Porque no dia a dia, a gente também vai perdendo isso. Tem muita gente que não tem consciência de quem é. Inclusive falando de corpo físico. A pessoa esqueceu de como ela tá, porque ela não se olha mais. Isso são formas da gente entrar em contato com a gente mesmo. Perceba que são coisas simples, eu não tô falando nenhum absurdo aqui, e alguma coisa que seja assim, é muito complicado de eu fazer. Não, eu tô falando assim mesmo das coisas simples, né? Eu tô falando de você usar a sua imagem a seu favor. Eu tô falando de você não se comparar com os outros e não esperar de você o que o outro faz. Seja melhor, seja você, porque ser melhor é ser você, tá? E evoluir sempre, né, gente? A evolução é uma coisa que, como eu falei no início, né, não tem como a gente ficar para trás, não se atualizar. E se atualizar, vai ficar ouvindo notícia, desgraça todo dia na televisão. Se atualizar de coisas que sejam benéficas para você, para sua saúde mental. Então, pense nisso. Uma outra forma da gente encontrar a nossa versão ou ver a sua melhor versão é o processo de terapia, né? Que a terapia nos fornece caminhos que faz a gente chegar na nossa versão. Sem muitas milongas, né? É um processo, em alguns casos moroso, em outros mais rápido, mas assim, não importa.
A terapia é um momento que você vai poder olhar para si mesmo, né? Sem julgamento, sem achar melhor ou pior, mas realmente se encontrar. É como se você estivesse se encontrando, sabe? Aquela coisa do se encontrar, né? E se abraçar, né? Como se estivesse se abraçando. Se conectar com o seu emocional. A conexão afetiva com a gente mesmo é muito importante, faz muito bem. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. E eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link de acesso, se vocês tiverem interesse em conhecer meu trabalho. Se você quiser mais alguma informação, nesse link você vai ter como se conectar comigo, tá bom? Mas antes, conecte com você, tá? Grande beijo e até o próximo vídeo.